Você que é da região de Teresópolis, Petrópolis, Pati, Miguel Pereira, vai acompanhar com a gente aqui mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso. E o nosso entrevistado de hoje, ele tem um longo currículo. Ele já fez a escola de aprendiz de marinheiro, escola de sargento especialista da aeronáutica, ele é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, é delegado de polícia no Rio há mais de 22 anos, mas ele também tem lá suas habilidades. Eu estou falando aqui de habilidades como atleta do Vasco, torcedor do Salgueiro, nascido na Tijuca. Estou falando do doutor Deoclésio Assis Filho. Deoclésio, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer estar contigo. Já comecei revelando aqui as conversas de bastidores. Sim. Seja muito bem-vindo. Tá bom, Veloso. Obrigado aí pela oportunidade. Espero passarmos momentos aqui agradáveis e esclarecendo ao seu público aí curiosidades, amenidades e conhecimento. Isso aí. Mas conta um pouquinho dessa história. Como é que o doutor Deoclésio, mais de 20 anos de delegado de polícia, nasceu lá na Tijuca? A gente estava falando aqui, você tem que fazer um programa só para futebol e para samba, né? Como é que o doutor Deoclésio, aquele garoto que nasceu na Tijuca, foi ser delegado de polícia, hoje é conhecido, né? Dá curso para quem faz concurso para a área militar, para a área jurídica. Explica um pouquinho dessa evolução aí. Bom, Veloso, eu sou garoto de subúrbio, sou nascido e criado na Tijuca, depois saí da Tijuca, fui para Pavuna e depois fui para Madureira. Então, meus pais foram criados no mundo do samba, o meu tio é compositor de escola de samba, então eu peguei esse gosto pela música, especialmente pelo samba, muito cedo, acompanhando ali por influência do pai, da mãe e do tio. Depois resolvi seguir carreira, antes da carreira militar, fiz esporte também, sempre gostei de esporte, de atletismo. Antigamente tinha um movimento, né, que era uma grande competição que ocorria, a final, no estádio Célio de Barros. Então eu hoje, quando passo e vejo o estádio Célio de Barros desativado, hoje já tem um tempo, dá uma tristeza no coração. Então tinham os chamados Jogos Estudantis. Era um grande campeonato separado, nós tínhamos como se fossem semifinais separadas por bairro, e quem se destacasse naquelas semifinais de bairro ia para a grande final no Célio de Barros. E eu consegui me destacar ali no bairro de Madureira, abrangia Madureira, Cascadura, Marechal Hermes, Quintino, e eu corria bem, consegui me destacar e fui para a final no Célio de Barros. Chegou lá, mais uma vez consegui me destacar e recebi o convite para ser atleta do Vasco. Então, nessa época, eu já torcia para o Vasco da Gama, né? Hoje não está lá muito bem, pelo contrário, está até muito mal, e alguns amigos tentam ironizar esse gostar, esse querer, mas ele transcende, porque foi o primeiro time que deu oportunidade a negros no Brasil, negros, pobres e operários. Tem uma música, inclusive, que a torcida canta. Então, enfim, eu fui parar no Vasco da Gama. Treinei lá, fiz atletismo, competi, mas sempre gostei de estudar. Segui carreira militar, fui militar de Forças Armadas há 17 anos, fiquei 3 anos na Marinha e 14 na Aeronáutica. E aí, por força de contingência, fiz a faculdade de Direito, acabei prestando concurso para delegado, que eu nunca imaginei ser policial, nunca sonhei, nunca queria outros concursos, né? E aí eu consegui, para desespero da minha mãe, da família, dos amigos. Das nossas, né? Das nossas. Ser delegado de polícia. Aí ficou isso aí, eu me identifiquei também com o cargo, porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu me identifiquei, eu me apaixonei por direito penal e processo penal. E eu falei para minha mãe, mãe, ainda que eu passe para outro concurso da área jurídica, eu vou querer atuar nisso aqui. É isso aqui que eu gosto. E aí, enfim, eu passei para delegado de polícia, e aí o tempo foi passando, e aí já vão fazer em maio agora 22 anos. É isso aí. E esse ano ele também faz 56 anos de idade, de muita luta. É o professor Del,
que acode não só os seus alunos, mas tem comentarista de segurança, né, que comentando segurança, ligava, doutor Del, olha só, tira uma dúvida aqui que eu vou fazer um comentário, eu quero ter segurança. Estou falando de mim mesmo, eu estou dando um furo aqui, estou falando de mim mesmo. Sim. Mas, Del, vamos lá, vamos falar um pouco de assuntos que interessam muito ao telespectador da TVC, que está acompanhando a gente aqui, seja do mundo do direito, seja do universo policial ou não, para a gente dar um panorama. Eu gosto assim de democratizar a informação. Então a gente vai falar, vamos começar falando sobre a audiência de custódia. Explica um pouco para a gente, rapidinho, o que representa a audiência de custódia, como é que ela funciona. Dá uma palhinha para a gente nisso. Sim, com certeza. A audiência de custódia ela se tornou obrigatória aqui no Brasil em 2015. E isso porque o nosso Código de Processo Penal ele é muito antigo, é o Decreto-Lei 3.089 de 41. Ele estava alicerçado na Constituição de 37, que era ditatorial, a Constituição de Getúlio Vargas. Então, o juiz, antes dessa exigência da audiência de custódia feita pelo CNJ, o juiz, durante o processo, ele ficava entre dois extremos: manter o réu solto durante o processo ou manter o réu preso. Dois extremos. Qualquer decisão que o juiz tomasse era passível de erro. Prender quem não precisava ficar preso e soltar quem merecia estar preso. Com o passar do tempo, chegou-se à conclusão, os estudiosos, o pessoal que estuda criminologia, começou a perceber, e os entes de segurança também, que manter alguém preso, tá você aí vivendo essa experiência recente, custa caro para o poder público, custa caro para o Estado. Então, veja que contrassenso. Prender alguém a pretexto de que essa medida vai melhorar para a sociedade e gastar os recursos públicos, que não são muitos, para atender toda a gama de necessidade e chegando à conclusão que esse homem está saindo pior. Então, olha o contrassenso. Não está trazendo o benefício que se espera. Não, tirar, gastar para piorar. Sim, mas a gente não pode... Sim, não pode abrir mão disso. Bom, em 2011, o Código foi reformado nessa parte de prisão e liberdade. Lei 12.403, que criou alternativas para o juiz para minimizar essa chance de erro e, digamos assim, minimizar os problemas, criou as medidas cautelares do 319 e 320. Proibição de frequentar determinados locais, recolhimento em determinado horário, tornozeleira eletrônica, recolhimento de passaporte. Isso aí não havia previsão no Código sobre isso. Então, agora, de 2011 para cá, o juiz passou a ter alternativas meio termo. Entre soltar e prender, medidas que não são a liberdade plena, ou seja, ele não tem a liberdade igual a nossa. Sim. Né? Não vai ficar preso dentro da cadeia. Sim. Mas também não tem a liberdade igual a nossa. Ele está proibido de fazer algumas coisas. É isso? Sim. Isso veio a partir de 2011. Exatamente. Essas providências já trouxeram, já foi um grande avanço, já trouxeram melhorias sobre esse olhar de ter que manter preso a qualquer custo. E a população... A gente está falando de audiência de custódia aqui. Sim. Toda essa introdução para chegar na audiência de custódia. Então, todas essas providências melhoraram esse quadro, mas não foi suficiente. Então veio o CNJ acompanhando o movimento mundial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tornou obrigatória em 2015 a audiência de custódia. Pelas mãos do ministro Lewandowski, Sim. Né? O que é a audiência de custódia propriamente dito? Aquele que foi preso, ele vai ser submetido a uma audiência onde não vai ser discutido dolo ou culpa. Não vai se discutir se ele praticou ou não o crime, de uma maneira bem simples. O que vai ser discutido ali é se há realmente necessidade daquele indivíduo passar por aquele processo preso. Há realmente necessidade dele ficar preso? E criou-se essa sistemática onde o juiz vai ter o contato visual com aquele preso, onde o juiz vai saber se aquele preso foi capturado e a sua integridade física foi respeitada. Então, esse foi o norte da audiência de custódia. Foi uma ótima providência. Mas vamos explicar para quem está acompanhando a gente. O fato de alguém ter sido preso em flagrante, a Polícia Militar foi lá, capturou, né, surpreendeu a pessoa cometendo um crime. Ela foi presa em flagrante. Sim. Ela é levada à audiência de custódia. Antes dela ingressar no sistema penitenciário,
ela passa em até 24 horas, Sim, não é isso? 24 numa audiência horas de custódia. O fato dele ser colocado em liberdade não quer dizer que ele não vá responder aquele crime. Ele vai responder, só que não vai responder preso, porque, de acordo com o Dr. Del está passando para a gente aqui, na evolução do tempo, o código foi sendo aprimorado e outras medidas que minimizam os impactos da prisão vieram sendo adotadas, culminou aí com a audiência de custódia. Mas aí eu quero fazer uma provocação. Sim, Del, sempre. Para o cidadão comum que foi vítima do crime, o que a gente diz para ele, como operador do direito, como operador de segurança pública, que ele foi vítima do crime. Ele teve aquele impacto no seu patrimônio, na sua integridade física e tal. Como é que a gente explica para ele que aquela pessoa que fez aquilo, que até a véspera representava um risco para a sociedade, portanto representava que cometeu um desvio, cometeu um erro. O que a gente diz para esse cidadão? Porque esse cidadão ele não é o gestor do sistema penitenciário, Sim. Ele não é responsável pela polícia, ele não é juiz, ele tem o seu negócio, ele tem o seu emprego ali, ele foi vítima de um criminoso. O que a gente diz para essa pessoa, doutor Del? Bom, o que a gente tem que dizer para essa pessoa? Esse indivíduo que foi capturado, que foi preso em flagrante, vamos dar um exemplo comum que assola muito a população em todos os bairros. Furto de fio, de cabo, de internet, portão, grade, aquela coisa toda. Então, vamos supor, é um furto simples, reclusão de 1 a 4, vamos trabalhar com a ideia que ele não tem antecedentes. Então, ele foi preso em flagrante. Esse crime prevê pena de reclusão de 1 a 4. Se ele não tem antecedente e é um crime que não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa... Dificilmente vai ter pena maior do que a mínima. Dificilmente ele vai ser apenado com mais de 1 ano. E dificilmente essa audiência vai ocorrer também nesse prazo. Então, é esse olhar que tem que se ter. Agora, o que a gente pode falar de alento para a pessoa de casa, você que está nos ouvindo nesse momento, não imaginar que tudo está perdido? Essa liberdade que é concedida para ele, ela é concedida sob determinadas condições. E uma das condições é que ele não volte a delinquir. Então, se ele, digamos assim, isso aí não deu em nada, eu fui lá e me dei bem, a sociedade... No dia seguinte ele vai lá fazer a mesma coisa de novo. Se ele for capturado, esse outro juiz ou o mesmo juiz que olhar, fala assim, não, esse indivíduo já entrou aqui, apesar dele ter praticado um crime sem violência ou grave ameaça, foi dado um voto de confiança a ele e ele, digamos assim, nos traiu. Então eu não posso e ele vai ficar dessa segunda vez. Mas a audiência de custódia não veio também para trabalhar um problema que é um problema que o Executivo vem se deparando há muitos anos, que é o excesso, superpopulação carcerária, e a audiência de custódia também teve como objetivo diminuir a população carcerária. Aí falando de população carcerária, eu já quero entrar já num outro tema, que a gente tem vários temas aqui que eu quero explorar o professor Del aqui. Vamos falar de prisão, que é uma questão polêmica, né? Tem muita gente que advoga, que defende a necessidade da gente prender mais como Estado, né? Como quem tem que garantir os direitos do cidadão que está sendo vítima do crime, né? Enquanto outros sustentam que a prisão não tem atendido os seus objetivos. As pessoas têm sido presas e elas voltam para o convívio social, muitas das vezes piores do que entraram. E você falou em prisão cautelar aí em algum momento. Então, prisão cautelar, explica para a nossa audiência o que é prisão cautelar, como é que ela se formula, o que justifica ou não uma prisão cautelar, para a gente falar sobre prisão. Bom, a prisão cautelar é aquela que ocorre durante ou antes do processo. 3 prisões cautelares: prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Essas prisões, como o próprio nome diz, é uma medida de cautela, de segurança para o juiz, que aquele réu vai comparecer aos atos do processo, que ele não vai voltar a delinquir e que, se ele for condenado, ele não vai fugir à aplicação da lei. Essa prisão ela não pode ser confundida com a prisão-condenação. Diferente. Reclusão, detenção e prisão simples. Então, essa prisão cautelar é uma medida de cautela que o juiz, que o ordenamento permite para garantir o sucesso do processo. Então, o que nós assistimos de uma maneira em geral, muitas pessoas respondem o processo presas quando poderiam estar soltas. E aí vem uma outra, digamos assim, problemática, né? Nós sabemos, você também é atuante na área, tem conhecimento técnico, mas a gente quer passar isso para a população,
No Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, as polícias prendem muito. E todos os casos de repercussão no Estado, a resposta das duas polícias é rápida, eficiente em todos os crimes de repercussão. Quando a gente chega no autor, ele tem um rosário de crimes. E a gente que é policial, a gente se pergunta como esse indivíduo está na rua. Então a gente está fazendo retrabalho. Então que fique claro para a população que esse trabalho das polícias, que é penoso, ele é feito no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem população carcerária, é uma das populações carcerárias mais numerosas do mundo, e a gente está percebendo que não está resolvendo. Então não adianta a população achar, vamos aproveitar aqui, se você me permite, que é ano de eleição, para a gente ter consciência no nosso voto, para que a gente saiba escolher os nossos representantes nas assembleias, na Câmara, no Senado e no Executivo, porque trabalho de polícia é atacar consequência. O trabalho que tem que ser feito e não está sendo feito, aí não quero aqui bater em ninguém, mas isso é uma verdade que a população tem que saber e ouvir, é criar um mecanismo que eu também não saberia te dizer, senão eu ia escrever um livro que ia ser o melhor livro do mundo, com solução para tudo, mas para que o indivíduo não vire criminoso. O fato é, talvez, o que você estava falando, eu quero engrossar um pouco essa tua fala com o seguinte aspecto. A gente normalmente fala sobre a leitura que a sociedade tem de uma onda de desencarceramento. Então há críticas também quanto a essa onda de desencarceramento, porque há pessoas que defendem o desencarceramento pelo desencarceramento, e aí eu sou também contrário, porque assim, a gente já discutiu aqui no programa passado, entrevistei o doutor Alexandre Abraão, a gente falou inclusive de nomes como vítima da sociedade e tal. Enfim, a gente não está tratando disso, mas eu queria engrossar essa discussão com um outro aspecto que normalmente não é trabalhado, que é o aspecto econômico. No Rio de Janeiro a gente tem mais de 43 mil pessoas, já teve quase 54 mil pessoas presas. Isso tem um custo. E quem paga esse custo somos nós. Sim. Então são 2 policiais aqui, 2 delegados de polícia, e ninguém está proclamando aqui desencarceramento, nada disso. Acho que o que você levanta é um olhar pragmático, que tem que olhar para o resultado. Isso está custando muito dinheiro para a gente. Eu já fui empresário, mais da metade da minha vida, antes de entrar para o serviço público, mais de 20 anos, e eu sei o quanto custa de imposto para você manter qualquer empresa pequena que seja. E depois de gestor do sistema penitenciário, eu vi a fortuna que nós gastamos só para alimentar as pessoas que estão presas. Não vou dizer que a gente não tenha que alimentá-las e nem deixar de prendê-las porque alimento é caro, mas o fato é que nós prendemos muito, como você disse, as polícias trabalham muito, mas a gente não está tendo o resultado que a gente quer ter como sociedade. Acho que essa que é a questão. Então, só no Rio. Então, é sinal que tem que mudar alguma coisa. A gente tem que discutir isso com uma ótica sem paixão. Só aprender não está resolvendo. Precisamos fazer alguma coisa diferenciada. E sem embolar muito, sem atravessar o sistema penitenciário nessa conversa, mas a gente sabe que as unidades prisionais, isso não é só no Rio, mas é no Brasil, elas acabam sendo um grande centro de recrutamento das organizações criminosas, que a gente vai falar aqui, vai chegar na organização criminosa, que é onde está o problema. Aguenta só um pouquinho que a gente volta já já. É um minutinho para o intervalo. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. É isso aí, foi rapidinho, a gente volta aqui com o professor Del. Eu queria trazer um outro assunto aqui que é de interesse, principalmente ao público, que você tem muita relação, que é o pessoal que está fazendo concurso aí para a área militar, para a área jurídica,
falar sobre cláusula de barreira, mas não vou te pedir para falar sobre isso agora não, vou deixar o suspense para a gente falar mais para o final. Tá bom. Vou pular para uma outra questão, porque a gente está tratando aqui, acho que o destinatário da segurança pública é o cidadão, né? Mas o cidadão também tem um papel importante, né, na segurança pública. Você, né, sabe Sim, que a Constituição diz lá, né, dever do Estado, responsabilidade de todos. Quando a gente fala de local de crime, e a gente tem visto aí uma série de exemplos, de cenas que se tornam, ganham repercussão na mídia, fala um pouco para a gente da questão do local de crime, a preservação de local de crime. Então, esse local de crime pode ser na frente da casa da pessoa, pode ser o carro dela que foi levado, ele foi recuperado, aí o cara vai lá, mete a mão em tudo e tal. Fala um pouco para a gente sobre local de crime e o papel do cidadão nesse sentido. E aí ele pode não ser o carro dele, mas de um terceiro, enfim. Dá um panorama para a gente nisso. Eu vou começar falando desse tema sobre uma experiência que eu vivi quando eu tinha 4 meses de delegado de polícia em Campo Grande. Teve um homicídio num bar e eu fui fazer o local de homicídio junto com a equipe. Tinha um efetivo grande, né? A delegacia também tinham outros delegados lotados e eu com 4 meses, aquela coisa de milico, de cumprir tudo, fui lá fazer o local de crime. Chegou lá o dono do bar, rolou o defunto pro lado de fora, lavou tudo, catou as cápsulas, colocou num saquinho de supermercado e não saiu do lugar. Ele só falou, não, olha, só rolei aqui para fora, lavei, que estava tudo sujo, catei e eu me desesperei. Então, isso tem previsão lá no código. Não estava de má fé. Não estava de má fé. Então, o local de crime, a preservação do local de crime, a gente vê lá nos filmes, né, dos atores que são os medalhões, o Tom Cruise, o Samuel L. Jackson. Tem aquela fita amarela, preta e amarela, né? E aí fica o local interditado, aí o figurão lá de Hollywood chega, homicide, aí entra lá, só ele pode entrar. Aqui nós temos a fita amarela também, mas a nossa população tem uma outra cultura. Então, está previsto no Código de Processo, desde 41, que o local de crime deve ser preservado. Ele deve ser preservado para poder propiciar a formação de elementos, né? A convicção em cima de elementos de quem praticou aquele crime. Porque amanhã você pode ter uma prova até testemunhal. Exatamente. Foi fulano que quebrou a minha janela, entrou lá em casa e levou a televisão. Só que você não consegue provar porque a prova foi toda prejudicada. Mas muitas das vezes essa cena de crime, esse local de crime, ele não é preservado. No exemplo que eu dei aqui pelo senhor lá que era dono lá, proprietário do boteco, foi por mera superstição de tirar o cadáver dentro do bar dele, de limpar aquela coisa toda. Mas na maioria das vezes no cotidiano, a gente vê o local de crime alterado pelo próprio criminoso. Então, o próprio criminoso tem esse tipo de postura. Então, do criminoso, eu não posso esperar nada dele. Ele, digamos assim, ele está no papel dele, é esperado ele dificultar isso aí. Agora, o que a gente pede e orienta é a própria população, porque às vezes esse local de crime é alterado, como no exemplo do bar, pela própria vítima, porque ele também passou um constrangimento dentro do bar. Parece que foi um assalto e a pessoa reagiu no meu caso. Então, o que a gente pede à população é que, se Deus me livre e guarde acontecer esse crime na sua casa, preserve o local, não mexa. Os policiais militares, a gente sempre orienta nesse sentido, roubo de veículo. Não tem que revistar o veículo, espera a polícia técnica chegar, entendeu? Então a gente se depara muito com essa situação e prejudica muito o nosso papel. E se essa modificação da cena do crime for feita e ficar parecendo ali que houve uma intenção, a pessoa está cometendo... Configura um crime de fraude processual, previsto lá no 347 do Código Penal. E aí você que estava ali foi lá de curioso, foi mexer onde não era para mexer. Sim. Se a autoridade policial entender que aquilo foi feito com a intenção de prejudicar a investigação, você ainda pode... Sim, a gente ainda pode, digamos assim, imputar um crime para aquela pessoa. Que aí, no caso, se a gente chegar à conclusão que ele alterou, a gente chega à conclusão também que ele praticou. Então, aquilo que, em tese, ele estava respondendo por um, vai passar a responder por dois. Já viu que é melhor... É melhor fazer o certo. Aciona a polícia, né? Vamos falar de uma outra questão que é, no país sabe com quem está falando, é importante, né? É o poder de polícia. Sim. Vamos avaliar aí o poder de polícia com a abordagem policial. Né? Sim. As pessoas normalmente sofrem as abordagens, a polícia tem um porquê abordar ou não. Sim. Né? Mas a gente tem muito disso aqui, né? Sim. Tudo é
constitucional, inconstitucional, o policial militar me parou, não, você não pode fazer isso por A, por mais B, enfim, todo mundo é constitucionalista no Brasil. Sim. Eu sou defensor do seguinte, mesmo que o policial militar esteja errado, há caminhos, há canais para você corrigir isso. Então você vai processar ele, denunciar ele para a corregedoria, enfim, você vai fazer o que tem que fazer e não discutir ali com o policial, até porque, dependendo da situação, pode até ter uma... Mas fala para a gente sobre esse poder de polícia e a abordagem policial. Bom, esse poder de polícia e abordagem policial tem previsão legal no 244 e no 249 do Código de Processo Penal. Então, lá no Código, vem escrito que basta o policial ter fundadas suspeitas que alguém traz consigo armas, papéis ou objetos que configurem crime. E aí surge o primeiro problema. O que são fundadas suspeitas? É um termo jurídico indeterminado, indefinido. Se você pedir para um grupo de 10, 15, 20, 30 pessoas fazer uma redação ou escrever o que ele entende por fundadas suspeitas. É subjetivo. É estar com a camisa desse ou daquele time? É ter essa ou aquela cor? Não vai ser o tipo do Vasco, certamente. Não, lógico. Não é ter essa ou aquela cor da pele? É se comportar dessa ou daquela maneira? É ter o penteado do cabelo de maneira assim? É usar a roupa de... Então, assim, essa expressão... isso vai mudar de acordo com o lugar, exatamente, de acordo com a época, de acordo com o conhecimento que o policial pode ter de alguma coisa que está acontecendo naquele lugar. Uma outra coisa também, eu tenho muitos amigos policiais militares, quero aqui mandar um abraço também muito especial para o secretário, né, que é o Coronel Henrique. Já esteve aqui, já foi entrevistado. Nosso amigo, gente da melhor qualidade, e eu também me liga muito, me pede muita orientação, muita sugestão, humildemente, e como amigo eu tento orientá-lo. Então, outro aspecto que a gente deve ter atenção para essa abordagem policial é quem está abordando. Quem é esse policial? Ele estudou aonde? Ele tem família sólida? Ele tem manias? Ele tem crença? Essa seleção... Você está falando da qualificação do policial militar. Sim, eu tenho que levar isso em conta. Então, eu tenho dois ingredientes aí que eles são, assim, indefinidos, que é a definição do que é fundada a suspeita para mim, para você e para o seu telespectador, e quem é esse policial que está abordando. Ou essa fundada suspeita para a mesma pessoa pode ser diferente em épocas diferentes e lugares diferentes. Para outra. E aí a gente encontra aberrações. Eu já passei por várias. E a gente encontra, e aí foi o que você falou, acho que você foi muito feliz no seu comentário, não vai ser revertida essa situação tentando discutir na hora. Se você tiver certinho, tudo direitinho, dificilmente aquilo ali vai progredir ou vai avançar para uma outra coisa. Agora, se você se insurge, você já começa a possibilitar entrar no desacato. Segura aí um pouquinho, Del. A gente volta já já. Só um pouquinho. É um intervalo rapidinho. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. É isso aí, gente. Você que está aqui na TVC, voltamos aqui na mira com o Fernando Veloso e o professor Del. Eu queria fazer duas observações. Sim. A primeira é a seguinte. Se a gente for comparar com outras culturas, eu por acaso morei alguns anos fora. E aí conheci outra cultura, que era os Estados Unidos. Então tem um negócio lá chamado, a gente chama de contrato social. Então o contrato social é muito claro, assim, né? O policial, ele dá um comando,
eu obedeço o comando. Tive oportunidade lá, fiz curso lá. A gente conhece, eu obedeço o comando. Se eu não obedeço aquele comando, eu estou implicitamente autorizando esse policial a elevar o padrão de força, que pode ser um comando verbal, pode ser uma sinalização, e isso pode chegar até o uso da arma de fogo. Se ele está mandando eu parar, e se eu vou na direção dele, enfim. Então, esse contrato social é muito claro. O cidadão sabe que ele está sujeito a obedecer o comando policial. Agora, se esse comando estiver errado, ele vai ser processado, você vai buscar depois as maneiras de corrigir. Aqui a gente tem isso muito confuso. Todo mundo é constitucionalista. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora prático. Na Ilha do Governador, é muito comum, né, aqui no Rio, a gente às vezes tem aquelas blitz ali, né, que são feitas, eu já tive contato com os comandantes que estavam ali à época e tal, e você fica parado naquele engarrafamento ali, 10, 15 minutos, aquilo vai te irritando, você já tem um monte de coisa para fazer, está atrasado e tal. É quando passa em frente à viatura que está parada ali, você vai assim, estressado. Não tem o que fazer, está aí fazendo o trânsito, né? Exatamente. Mas é importante a gente, se eles estão fazendo aquilo, é porque tem algum motivo por trás daquilo ali. Aquela operação pode ser até para forçar alguém a não seguir aquele caminho e passar por um outro. A polícia não vai ficar explicando ali na hora, né? Não. Olha, pessoal, estou fazendo essa blitz aqui porque a gente quer que determinado grupo que está saindo com arma ou com droga, que eles vão por outro lugar lá, que aí tem uma equipe lá para neutralizar eles. Então, acho que essa coisa da abordagem é algo que, por mais que a gente tenha um direito garantindo a gente ser abordado por um policial qualificado, por um policial que guarde as suas questões pessoais, né? Se ele tem algum problema com o sujeito que é afrodescendente, ou se ele tem algum problema com o sujeito que é branco, ou que é novo, ou que é velho, que ele guarde isso para ele. Mas o caminho para resolver isso não é com o policial. Esse recurso não tem que ser apresentado ao policial. Não. Você, mais uma vez, você foi, digamos assim, enfático e cirúrgico. E eu ainda acrescento mais uma coisa que você falou em relação a outras culturas. Esse mesmo brasileiro que questiona o policial aqui, quando ele vai para fora, ele não questiona o policial lá. Eu tive oportunidade também lá nos Estados Unidos, fiz curso lá. A polícia de lá é muito mais truculenta do que a polícia daqui. Os Estados Unidos, a pretexto de defenderem direitos humanos alheios, é o país que mais viola direitos humanos do mundo. É o país onde tem a maior concentração de presos do mundo. Então, assim, eu acho que tem erro dos dois lados, mas o que serve de alento? Sempre a gente tem que trazer aqui a problemática, ver se eu estou certo e mostrar, digamos assim, um fio de esperança. Foi editada também no finalzinho de 2019 a nova lei de abuso de autoridade, né? A lei 13.869, de dezembro de 2019. É importante lembrar isso. Então, essa lei, ela substitui uma lei antiga, que era 4898, que estava obsoleta, que tinha pena muito pequena. A lei ali, depois de uma discussão que foi superada, a antiga lei, se o policial ou qualquer um praticasse um crime de abuso de autoridade, ia para o GCRIM. Juizado Especial Criminal. Juizado Especial Criminal. A lei nova prevê como efeito, né, da condenação, se ele for reincidente em crime de abuso de autoridade, ela prevê como efeito a perda do cargo. Quer dizer, o servidor público, o policial que passou no concurso, lá, dificuldade. O pessoal que está assistindo a gente aqui, que está estudando, que quer muito entrar num concurso, seja na área militar, seja na área policial, na área jurídica, sabe a dificuldade que é para passar no concurso. Então, aquele agente policial que está ali, se ele comete um excesso, um desvio ou um abuso, ele está correndo o risco de jogar isso tudo por água abaixo. Né? Perder o emprego dele, perder o cargo dele por conta daquele abuso. Então, o cidadão que está sendo vítima tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso. Ele está se colocando numa situação de extremo risco e eu posso, né, de alguma maneira, fazer o meu direito valer e essa pessoa responder pelo que fez. Mas fala um pouco de abordagem em mulher. No 249 do CPP, ele diz lá que a abordagem em mulher, também baseado nessas fundadas suspeitas que a gente já comentou, deve ser feita preferencialmente por mulher. Né? Então, o código diz lá que essa abordagem em mulher deve ser feita preferencialmente por mulher. Eu, nesses quase 22 anos que vou fazer, sou muito franco com você, eu nunca tive problema
pelos lugares onde eu passei, pelas equipes que comandei, nem os batalhões da área. Eu nunca tive problema com isso. Até porque nesses 22 anos nós temos um ingresso, digamos assim, maciço de mulheres nos nossos quadros. Então é difícil você não ver mulher, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, seja na Guarda Municipal, seja nas Forças Armadas. Então eu acho que essa questão aí, ela não traz grandes problemas. Mas aconteceu, né? Uma equipe está lá, quer abordar e tem lá a sua fundada suspeita que não vai explicar qual é, não Sim. tem que explicar qual é. Agora, para fazer uma revista numa mulher que não seja por outra mulher, isso tem que estar muito bem justificado. Sim, né? E com bom senso e limite, né? Porque o poder que é concedido ao funcionário público, que é o poder estatal, ele tem limite. Você pode usar a força, num caso extremo, até o limite para você vencer a resistência. Você pode revistar. Agora, para que eu vou revistar? De que forma? Eu vou expor? Eu vou constranger? E isso, assim, no dia a dia, a gente consegue bem perceber. Porque a gente sabe que uma revista, né? Constrangedora. Para ser bem feita, é difícil não ser constrangedor. É difícil. Então, se há necessidade, acho que o que o telespectador aqui da TVC, importante que ele ouça da gente, é o seguinte: se há de fato aquela necessidade, né, tem uma investigação ou estão apoiando alguma outra ação, e aquele carro que não contavam que viesse uma mulher ali, é um carro suspeito, enfim, o policial não vai explicar isso. Se tem de fato a necessidade, é melhor levar essa mulher para uma delegacia. Sim, e essa mulher também, se mantiver a calma, pode pedir educadamente: olha, eu não me incomodo que me reviste, mas será que há a possibilidade que eu seja revistada por outra mulher? Mas volto a te dizer, nesses quase 22 anos eu nunca me deparei, e olha que eu já andei bastante no Rio de Janeiro em termos de trabalhar em delegacias, eu nunca me deparei com um problema dessa natureza. Vamos falar de um assunto quente? Vamos. Antes da gente falar da cláusula de barreira, que foi a recente decisão lá do ministro Fachin, que restringiu as operações policiais no Rio de Janeiro. Esse assunto é polêmico, tem para todo gosto. Sim. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Bom, essa decisão, como várias outras decisões que vêm dos tribunais superiores, STF, STJ, para mim, como operador do direito, aí não está o delegado de polícia. Para mim, essas decisões, algumas até, embora com ótimo embasamento jurídico, mas bem garantistas, vêm para frear uma onda de abusos policiais. Então, mas ela não peca no excesso, não? Calma, vamos chegar lá. Então, toda vez que há uma decisão que impõe limite às forças policiais, os dirigentes têm que ficar atentos. Vem cá, se teve essa decisão impondo um limite, ainda que esse limite me pareça num primeiro momento excessivo, antes de eu questionar a decisão, penso eu como operador do direito, depois vai entrar o delegado, eu tenho que observar: realmente está havendo excesso? Realmente havia necessidade? Qual era o custo-benefício de ir ali? Todo mundo, você já foi, eu já fui várias vezes, já vivi momentos tensos em região conflagrada. O armamento que tanto os marginais usam como das forças policiais são armamentos com grande poder de fogo. Então, um disparo, ainda que seja necessário para você se defender, e aí agora entra o delegado de polícia. Eu falo isso para meus alunos na faculdade. O policial, quando está em confronto, ele não tem tempo de pensar que ele está defendendo o Estado ou a população. Ele está defendendo a ele. Ele está defendendo ele mesmo. Ele está sob ataque. Eu já tive, você já teve, e quem já teve é diferente de ficar em casa sentado lendo livro. Sim. É real, é problemático. Então, quando o policial age, ele não está ali agindo, não. Ele não tem tempo de pensar. Não, eu estou agindo aqui porque eu estou preocupado com os índices e porque o Estado, ele não tem condições. É instintivo, né? É instintivo porque ele está sob ataque também. E aí começam aqueles argumentos, né? Tem bons argumentos para os dois lados. Se um tiro for disparado, seja pela força policial ou seja pelos marginais, aquela arma
e aquela munição, que é melhor dizendo, a munição é que potencializa o tiro. Se não alcançar o alvo, digamos assim, ela tem um poder, uma energia muito grande, ela vai alcançar alguém. Casas precárias, muitas favelas com barracos de madeira, como na Cidade de Deus, outras de tijolo, mas sem estar emboçado, vai pegar uma pessoa do outro lado. Então, tem erro para os dois lados. Respondendo objetivamente a sua decisão. Como é que resolve isso? Como é que resolve isso? A decisão do ministro Fachin foi tomada num momento de clamor, em cima de um caso concreto que foi uma situação que vitimou um garoto em São Gonçalo, na favela do Salgueiro. Então, aquela decisão foi tomada num momento de clamor em cima daquele fato. E aí essa decisão foi uma decisão em sede de cautelar. Não há uma decisão do Supremo. A questão ainda está sendo avaliada. E aí foram sendo adotadas... Ela já vem aí já há bastante tempo. Sim, mas não impediu que a polícia entrasse. Desde que em situações excepcionais. Porque ele deixou uma janela, desde que fosse comprovada uma situação de excepcionalidade. Então, tem que ter bom senso dos dois lados. E uma coisa que eu vou falar para o seu telespectador e para você, que eu não vi em nenhum debate sobre esse tema. Eu não vi em nenhum debate sobre esse tema. Porque, de muito tempo, sempre que a bala perdida, né, alcança alguém nessas comunidades, por que há uma grita imediata que foi do poder público? Isso eu não vi em debate nenhum. Muitas das vezes é do poder público e outras tantas vezes também não é. Mas na grita é sempre do poder público, porque isso gera uma indenização. Sim. Na responsabilidade civil. Gera indenização e essa grita pode ser provocada orquestrada pelo poder paralelo por alguém que tem interesse de que aquilo ali não pare, né? Ou que pare, melhor dizendo, que não se repita. Então, eu acho que é bom senso dos dois lados. É muito fácil para um juiz de direito decidir isso sem ir lá. Aliás, eu vou até te retribuir, você que é o entrevistador, nas operações que você foi, que você coordenou, quantas delas você viu integrantes do Poder Judiciário, promotor, defensor público? Quantas você viu? Isso não acontece. A gente não... Ele está vendo do livro da televisão, ele teria que ir lá ver. Até tive a oportunidade de fazer reprodução simulada, né? Aí já vamos entrar em outra pauta aqui, reprodução simulada é quando acontece um determinado crime, que a gente vai fazer a gente fala reprodução simulada... Ver se aquilo que a pessoa falou, se aquilo consegue... Aquilo é tudo reproduzido de novo, passo a passo, de acordo com o relato de cada testemunha. Então, até consegui fazer isso. Tive representantes do Ministério Público que me acompanharam para acompanhar ali, mas isso é raro. Agora, dizendo isso, Del, acho que é uma decisão, né, que não dá para ser tomada sem ouvir a parte interessada. Sim. Então, ainda que você coloque uma situação aí de vamos dizer assim, risco, né, alto, elevado, mas essas operações, por um lado, elas têm que ser feitas. Se elas não forem feitas, a gente sabe... O Rio já viveu sob um panorama aí em que a polícia não fazia operações e tal, e a gente sabe aonde isso pode chegar. Então, o que parece, né, que faltou foi o diálogo. Foi ouvir lá o chão da fábrica, né? Alguém tomou a decisão lá em cima e não parou para ouvir o chão da fábrica. E a gente fica nesse aparente dilema. Se me permite ouvir só um lado, porque a decisão foi tomada em cima de uma ADPF, que é uma ação constitucional que tem de descumprimento de preceito, dizendo que essas operações atentam contra a vida. Então, ouviu só uma parte. Que a polícia precisa de controle, não há dúvida nenhuma, nós sabemos disso, tem que ter controle. Todo. Agora, esse controle ele tem que ser muito bem calibrado, porque se ele não for calibrado, ele pode deixar de ser um controle e se transformar numa amarra. E ao invés de equilibrar o jogo, ele desequilibra mais ainda. E aí, no final das contas... Quem paga é a população. Quem vai pagar é a população. Se desequilibrar para um lado ou por outro, a população perde dos dois lados. Isso aí. Vamos lá, vamos falar de pacote anticrime. Vamos lá. 2019. Fala um pouco para a gente, explica um pouco para a gente sobre o pacote anticrime que veio em 2019. No final também de 2019, junto ali com a lei de abuso de autoridade, veio uma outra lei, que é a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Então, esse pacote anticrime
foi um projeto que tramitou lá no Congresso e recebeu esse nome, e ele teve acertos e desacertos. Então, ele, embora o nome seja sugestivo e a ideia originária foi, ou tivesse sido que ele viesse para endurecer em relação aos crimes contra a vida, a organização criminosa e o combate à corrupção. Então, esse projeto ele foi, até certo ponto, não é dizer que é ruim, ele é bom, mas ele foi desvirtuado no Congresso. Né? Mas essa lei... reboque da Lava Jato. Sim, exatamente. Então, essa lei, ela alterou várias outras leis. Alterou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal, alterou a Lei de Execuções Penais, alterou... No que ela foi boa e no que ela foi ruim? Então, vamos dizer, na parte... Vamos começar pela ruim. Sim. Né? Vamos dizer que é ruim. Ela criou no artigo 28A, do Código de Processo Penal, ela criou o chamado Acordo de Não Persecução Penal. O que é isso? Em condições normais, alguém praticou um crime, instaurou inquérito, o delegado e a equipe apuraram, indiciou, vai para o Ministério Público oferece uma denúncia, o juiz recebe, começa o processo, até chegar à sentença. Esse acordo de não persecução foi um instituto criado, uma medida, digamos assim, despenalizadora, onde o promotor de justiça vai chamar aquele que praticou o crime e vai propor a ele, olha, vamos fazer um acordo, eu não vou persegui-lo juridicamente falando, eu não ofereço denúncia contra você e a gente deixa de ter um processo, você deixa de ter antecedente se você cumprir condições que eu vou impor a você. Reproduzindo um pouco do modelo americano do plea bargain, né? É isso? Isso, exatamente. Bem parecido. Então, você tem que reparar o dano, você tem que confessar, você tem que assumir o compromisso de que não vai praticar mais o crime, você não pode ter sido beneficiado por esse mesmo instituto num prazo de 5 anos. Então, por esse olhar, que medida excelente, porque vai desafogar a justiça e o principal, né? A reparação de danos. Curiosamente, mas não foi curioso, foi proposital, ele coloca que esse instituto ele pode ser aplicado a todos os crimes cuja pena mínima seja inferior a 4. Se você for nos crimes contra a administração pública, do 312 ao 326, todos têm a pena mínima menor do que 4. Então, todos aqueles crimes podem ser praticados por servidor público ou quem está desenvolvendo atividade no serviço público. Sim. Então, assim, nesse combate à corrupção, já falhou aí. Ou seja, para o cidadão comum, que não acompanha essas coisas, que não sabe o que é plea bargain, sim, que isso aí é uma grande novidade, ele pensa sim, assim, combate anticrime, sim, né? Eu tô de olho no corrupto. Vai ser bom. Que é o cara que desvia, né, aqueles milhões lá. Não, ele foi esse cara vai escapar da justiça ele foi fazendo um negócio. Ele é benéfico, né? Como também já vinha na linha dos crimes tributários. Então, hoje, as leis que nós temos aqui que tratam dos crimes tributários, né, econômico-financeiro, a mensagem da lei é a seguinte: só negue. Se você for pego, você confessa, devolve e você fica livre. Pagou essa a primeira mensagem. Ali, já divide, já suspende o processo. Que é o chamado refis. Então, isso aí, nesse pedaço, foi ruim. No entanto, tivemos outras providências que foram boas, excelentes. Por exemplo, o juiz de garantias. Criou-se, que está suspenso, o ministro Fux suspendeu até que o judiciário crie uma estrutura que possa atender. O que é, bem rapidamente, esse juiz de garantias? O juiz que participar ou que tomar conhecimento, né, o juiz que tomar conhecimento da investigação, esse juiz ele vai atuar antes do processo. Não pode ser o mesmo juiz que vai julgar. Isso para evitar, digamos assim, a contaminação do juiz e ferir o princípio da imparcialidade. Porque se esse juiz se aproximou muito da investigação,
ele já começa a ficar tendencioso. Pode comprometer a imparcialidade e tal. Exatamente. Agora, parece que a Justiça fez bem quando suspendeu isso, porque vai precisar de mais juiz para isso. Sim. A gente já tem ações criminais que e demoram muito tempo, acabam beneficiando os réus que estão presos, que eles têm que ser soltos. E um período para o juiz também assimilar a mudança, porque nem sempre assimilam com tanta rapidez. Sim. Vou lhe dar um exemplo rápido de 2008. As audiências no processo penal eram um sistema presidencialista, onde o juiz fazia pergunta. Em 2008, esse sistema mudou e o juiz não deve mais inquirir as partes. Quem deve inquirir é o promotor de justiça ou o advogado de defesa. Então, isso aí, hoje, eu vou muito à audiência na qualidade de testemunha. Hoje, nós estamos em 2022, são 14 anos depois. Pegou. Mas quando mudou isso em 2008, a gente ainda ficou 4, 5 anos vendo juízes que ficavam inquirindo, desrespeitando a mudança. Então essa mudança, essa cautelar do ministro Fux, foi providencial para criar uma estrutura, para dar um tempo, porque realmente o judiciário vai ter que se reorganizar, porque ele vai ter que ter juízes para atender uma coisa e outra. Vamos explicar para as pessoas, porque o nosso sistema... Ele pressupõe um juiz imparcial. Então, sim. Aí a pessoa deve estar se perguntando, por que o juiz não pode fazer pergunta? Se é o juiz que manda na audiência, por que o juiz não pode ir lá fazer pergunta? Justamente por isso, que é para preservar essa imparcialidade. Então, sim. Se alguém tem que fazer pergunta pela parte da acusação, é o Ministério Público, pela parte da defesa, ou é o defensor, ou é o advogado. Por isso que essa preocupação nessa imparcialidade, nessa neutralidade que o juiz tem que ter. Ele não ficou proibido de fazer perguntas. Ele pode fazer perguntas desde que as perguntas que o Ministério Público fez e o advogado de defesa fez ainda deixaram uma certa dúvida nesse julgador em que sentido tomasse, condenar ou absolver. Então ele não está impedido, ele não pode só ele fazer. Vamos aproveitar, a gente está caminhando para o finalzinho já. Vamos embora. Disse que corria rápido, passava rápido. Sim, Fala sim. rapidinho para a gente sobre a lei de improbidade administrativa. Sim. A gente está falando muito de servidor público aqui, de policial, enfim. Lei 8429, essa lei é uma lei que, digamos assim, não tinha, ela não caiu no gosto. É uma lei que ela não pegou, a moda não pegou. É uma lei que ela não trata de crimes, ela só vem tratar ou impedir ou penalizar aquele servidor público, aquele funcionário público, é o termo que se usa no direito penal, que não preza pela probidade. É isso? Ele não preza pela moralidade, que vai desbordar na moralidade administrativa, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade. Tem que fazer aquilo com retidão, né? Exatamente. Essa lei, ela já era uma lei boa, né? E aí o pacote trouxe algumas mudanças nesta lei e algumas mudanças que também não foram boas. Então essa lei previa punições severas, como por exemplo, perder o cargo. O pacote anticrime trouxe, por exemplo, uma possibilidade de acordo de não persecução civil, lá no 17, parágrafo 1º, então foi uma providência boa. Mas, por outro lado, a mudança ou as mudanças esvaziaram essa lei. Mas vamos fazer um contraponto aqui? Vamos. Há uma crítica às ações de improbidade administrativa, sim, porque esse entendimento, ele antes dessa lei, ele era muito amplo. Então, a culpa poderia ensejar, né? Então o administrador, injusta, né? Uma punição injusta. Ou não precisa ser, a gente sabe que não precisa ser punido, basta você ser processado, sim, que isso já é sim, um peso na tua vida, teus bens, enfim. O gestor público, ele tem que ser responsável, ele tem que ser honesto, ele tem que ser fiel ao mandamento que ele assumiu, mas ele também não pode estar sujeito a injustiças. E aí, a mera culpa, ou seja, se ele teve de alguma maneira culpa, ou seja, se ele não foi diligente o suficiente, ele podia ter lá os seus bens todos cassados. E veio uma discussão nesse sentido, né? Que agora você tem que demonstrar que houve a intenção de fazer errado. Causar prejuízo aquele prejuízo. também. Qual é a tua leitura dessa história de, né? Pode ser com culpa ou tem que ser com dolo? Bom, isso aí, na parte lá da responsabilidade civil, que essa lei, como eu falei, ela não define crime, né? Então, se ele está no cargo público, se ele tem uma parcela de poder que foi dada a ele constitucionalmente para usar aquele poder em nome da coletividade, se ele usa aquele poder
em excesso ou em proveito próprio, ele fere a moralidade. Que é outra coisa também que a gente vendo televisão, a gente fica assim, poxa, eu aprendi errado. Então a gente vê aí, não quero citar nomes, mas diversos casos todo dia de políticos dos mais variados, seja no Congresso, seja nas assembleias, com atitudes extremamente reprováveis, que aí vão ser processados e julgados, digamos assim, como se estivesse ferindo a ética, né? E no final, não, ele não feriu a ética. Aí a gente em casa, a gente fica assim, pô, não feriu? A ética então, assim, não é a nossa ética. Respondendo a sua pergunta, o que não se pode fazer é caça às bruxas. Nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro, não vou citar nomes também, porque não importa, porque é exemplo negativo. Eu também não quero problema com ninguém aqui. O programa aqui é para esclarecer os seus telespectadores, para tirar dúvidas, né, e não criar polêmica. Mas nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro governantes que, por exemplo, não, vamos fazer uma limpeza na polícia. E aí o policial que teve uma briga de vizinho, que não sacou arma nem nada, mas discutiu e xingou o vizinho, estava sendo processado com alguma coisa, ele foi colocado num saco, digamos assim, e a população falou, olha, afastou 100 policiais, mas dentro daqueles 100 tinham 20 ou 30 que não... Então, assim, o que a gente não pode é passar para a população aquela falsa ideia de moralismo, porque aí é uma grande imoralidade. Então, as mudanças na lei, a pretexto de corrigir imperfeições, esvaziou a lei. Acho que a melhor defesa para isso é o conhecimento, para as pessoas não serem manipuladas. Né? Mas olha só, a gente tem uma dívida aqui. A gente falou que ia comentar sobre cláusula de barreira, a gente já está estourando o nosso tempo aqui, a gente precisa, agora vou precisar te pedir para você, né, resumir. Sim. Resume para a gente o que representa. Né? Recentemente foi publicado, o governador Cláudio Castro publicou a cláusula de barreira, caiu a cláusula de barreira. Isso tem, né, um significado, uma representatividade muito grande para as pessoas que estão se preparando para concurso. Explica para a gente como é que funciona essa cláusula de barreira. Bom, esse tema, cláusula de barreira, eu posso ter esse assunto em 2 segmentos. Na parte do direito administrativo, sobretudo na parte dos concursos públicos, e na parte do direito eleitoral, que não é a discussão aqui. Sua pergunta é voltada para concurso público. Então, essa cláusula de barreira, o nome, digamos assim, é autoexplicativo. Ela cria um limite para pessoas, no caso, que participam de concurso público. Então, alguém se inscreveu no concurso público. Então, vamos supor que tem 350 vagas. Se esse edital prevê cláusula de barreira, ele diz o seguinte, serão aprovados os 350 que obtiverem maior nota. E aí, o que a gente vem percebendo ao longo do tempo, né? Quem gosta de fazer concurso, eu gosto, preparo, estou engajado, estudo, fico fazendo questões. O nível de aprovação está altíssimo. Porque as pessoas estão se preparando, tem professores bons aí dando aula. As pessoas estão se preparando muito, essa parte de professores, de cursinho também está muito ampla. A difusão de conhecimento através das mídias, da internet, do WhatsApp, do Instagram. Então, assim, o conhecimento, isso foi uma coisa muito boa. O nível está muito alto. E aí, o que acontece? Muita gente, quem é concurseiro, ele não faz um concurso só. Ele faz vários concursos. E aí, às vezes, ele está dentro... Estou dando um exemplo de 350 vagas. Aí ele está dentro daqueles 350, mas ele também está fazendo outros. E esse concurso aqui, por exemplo, é o que ele menos quer. E aí ele passa em outro concurso, ele aqui matou uma vaga de alguém que ficou fora, vamos supor que tem 10 pessoas fora, atrás desses 350, 370. Então 20 estão fora e estão com a média liberando. 20 ou 30 aqui saindo, indo para outro concurso, eu deixo de prover o cargo aqui e tiro a chance daquele que foi tão bem e que às vezes seria um ótimo funcionário aqui. Então, parabéns aí ao governador, que é uma providência muito boa, explicando em miúdos isso aí. Ele coloca um número de vagas para o determinado concurso, mas ele diz o seguinte, quem tirar acima da metade está aprovado no concurso.
ok? Não tem cláusula de barreira, mas eu só tenho 350 vagas, então eu vou chamar os 350 primeiros. Esses outros que tiraram acima da média passaram na prova e vão ficar numa lista de espera. Esse concurso, uma reserva, um cadastro de reserva. Esse concurso pode ter validade de 2 anos, ser renovada, podendo ser renovada por mais uma vez. Então, assim, na parte aqui de segurança pública, a gente sabe que a necessidade é muito grande, sobretudo na nossa casa. Então, se essa pessoa está nesse cadastro de reserva, a tendência é que ele vá... Mas aquela observação que você falou, né? São 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Não é aquele cara que está ali eu tenho 10 anos, eu vou entrar na justiça, ele não tem direito adquirido a entrar na vaga. Né? A cláusula de derrubar a cláusula de barreira traz benefício para o interesse público, porque é um recurso que é gasto quando é feito um concurso. Sim. Muita gente tem que, né, enfim, tem um gasto para aquilo ali. Sim. E se você tem pessoas que estão preparadas... E via de regra, você tem aquela necessidade de reposição daquelas vagas. Agora, isso não pode ser, né, de uma forma que você não tenha os melhores sendo chamados, porque a gente quer para o serviço público os melhores. Mais um motivo para o pessoal que está estudando continuar estudando. Entendeu? A gente já estourou o nosso prazo. Eu queria te pedir agora para você dar um recado para quem está estudando agora, para quem está se preparando. Né? Você que tem uma história, né, você é um vencedor, um cara que nasceu no subúrbio do Rio, atleta, gosta de samba, gosta de futebol, estudou, professor, delegado. Diz para as pessoas que estão vendo, os Deoclécios, que ainda não se descobriram Deoclécios, dá o teu recado para eles. E os Fernandos também. Então, primeiro, dar um abraço aí a todos os telespectadores, te agradecer, sabe que eu sou um fã incondicional, trabalhamos juntos aí, lembro de muitas passagens excelente, o seu fino trato, entendeu? Então você é uma pessoa que consegue cativar. Então você também é um Fernando também, né? Que é um cara também batalhador, veio de baixo e conseguiu chegar onde chegou pelos seus méritos. Então um conselho, né? Um aviso para o pessoal de casa, um conselho, vamos dizer assim, de alguém mais velho que já está nessa luta há muito grande, muito tempo como você, acreditar sempre, treinar todo dia eu acordo 4h20 da manhã, mando mensagem para você, não mando agora, sempre mandei, né? E mando para as pessoas que eu gosto, que eu quero sempre passar uma mensagem. Então, acreditar sempre, estudar todo dia, e a única coisa que separa a gente para passar num concurso é o querer, é a quantidade do querer. Então, se eu sei que eu tenho uma certa deficiência, eu não tive livros, eu venho de família pobre, eu tenho que querer mais. Então, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que você conheceu, não sei se você vai lembrar, do Andrade Júnior, que foi um colega, ele foi chefe de polícia de Fortaleza, é um amigo meu. Então, eu numa escola de 550, eu saí como 70, 70º, ele saiu como 9º. Ele foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida inteira. E ele, como uma pessoa super inteligente que era, ele estudava 2 horas, qualquer quantidade de matéria e tirava 10. Era um cara que tinha uma mente privilegiada, fotográfica, ótimo. Se eu estudasse aquelas 2 horas, eu não conseguiria tirar a nota dele. Então eu tinha que estudar 4, 6 horas. Então, para o pessoal de casa, ter confiança e acreditar e saber que todo mundo é capaz. Só que um consegue alcançar essa capacidade com 2 horas. Eu com 6, você com 4. Mas se você acreditar e perseverar, você chega, qualquer um de vocês chega onde quer. É isso aí, gente. Deoclésio, queria te agradecer muito. Uma satisfação grande estar contigo aqui. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Você que acompanha a TVC, a TV Correio da Manhã, mais um programa Na Mira com Fernando Veloso. Hoje a gente entrevistou aqui o professor Del, que deu uma aula pra gente. Isso aí. Obrigado, Del. Tá bom, Veloso. Um abraço para você e seus telespectadores. TVC, a TV do Correio da Manhã.